Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação TRPL4 da ISA-CETEP ou Transmissão Paulista, como vocês preferirem, e a gente vê logo de cara que estamos aqui com o módulo Investidor 10 Pro bloqueado. Estamos bloqueados, estamos tentando desbloquear, infelizmente a gente não bateu a meta dos $100 para receber, estamos tentando receber esse dinheiro para a gente conseguir desbloquear aqui e também pagar lá o modo Forecast que tá para vencer. Já me mandaram um anúncio dizendo, ou você paga agora, ou você se cale para sempre e você vai perder o modo Forecast. A gente vai trazer para vocês as análises dos analistas do modo Forecast recentíssima, do dia 1º de novembro, ou seja, de 3 dias atrás apenas, e provavelmente é uma das nossas últimas análises com o modo Forecast. Espero que a gente consiga bater essa meta. Daqui a pouco eu vou dar uma dica como você pode me ajudar a bater essa meta, e mesmo assim eu vou trazer para vocês tanto o preço justo de Benjamin Graham como o preço teto de Décio Bazin, mas feito no braço. No braço aqui a gente vai fazer para você também. Então, segundo aqui as minhas contas, pegando os dividendos distribuídos nos últimos 5 anos pela Transmissão Paulista, temos R$ 11,04, considerando o preço atual dela, de R$ 21,52. Temos um preço teto de R$ 36,80, o que nos dá um potencial de rentabilidade, ou seja, a diferença entre o preço teto e o preço atual, de 71%. Ou seja, é um potencial de rentabilidade bastante alto. Então, por esse método aqui, você com certeza iria investir na TRPL4, porque está com um preço teto muito alto. Isso aqui é o preço teto de Décio Bazin. Já em relação ao preço justo de Benjamin Graham, a gente tem um preço justo atual de R$ 46,94. Em relação ao preço atual dela, que é apenas R$ 21,52, temos potencial de rentabilidade de 118,13%, ou seja, um potencial de rentabilidade altíssimo, que também indicaria compra, até pelos investidores mais conservadores que dizem, só compra aqui, segundo Benjamin Graham, se tiver pelo menos uma margem de 30 a 40% de rentabilidade, e aqui está 118. Então ela está bem barata, tanto em termos do preço teto, como em relação ao preço justo. Basicamente os dois métodos indicam compra da ação nesses valores atuais de apenas R$ 21,52. Lembrando, meus amigos, que a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhuma ação, inclusive da TRPL4. Eu estou passando esses números para vocês, essas informações durante todo o vídeo, e aí sim você vai estudar melhor e aí decide se coloca ou não ela na sua carteira. Daqui do Investidor 10, no momento só tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, é o checklist do Investidor Buy and Hold. Segundo o checklist do Investidor Buy and Hold, ela só está com problema em uma coisa: não possuir um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Os outros 9 itens estão checados e ok, segundo o site do Investidor 10. Então, se fosse dar uma nota como o site dava antigamente, seria uma empresa 90 de 100, seja uma empresa praticamente perfeita, com apenas um problema. E antes de irmos lá para o site do Status Invest, onde eu vou trazer para vocês a análise dos analistas de mercado, se você quiser me ajudar a conseguir renovar finalmente o modo Forecast, eu vou deixar a dica aí para vocês, assistam até o final para me ajudar. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Como a gente já viu, o preço da ação está a R$ 21,52, eu mostrei nesse instante para vocês. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 21,19, ou seja, bem próximo do valor atual, quase a mesma coisa do valor atual. Mas nas últimas 52 semanas ela bateu uma máxima de R$ 25,78, ou seja, um pouco acima desse valor atual, cerca de uns 15% acima. E a gente vê que o dividend yield dela está bem baixo, exatamente porque ela distribuiu apenas uma vez esse ano, e não foi muito. Por isso o dividend yield dela está tão baixo nesses últimos 12 meses. E esse valor aqui foi anunciado no ano passado, ainda tem esse detalhe. Aqui o site considera a data do anúncio, não é nem a data de pagamento, para considerar o dividend yield. A gente vê que a mínima dela foi exatamente bem recente, dia 31 de outubro, ou seja, cerca de 4 dias atrás apenas, finzinho de outubro. Foi um dia muito ruim, a bolsa toda estava caindo e ela caiu junto, e agora ela já deu uma recuperada e está a 21,52. E a máxima dela foi atingida aqui no dia 23 de junho. Você vê que nesse período aqui, basicamente ela ficou lateralizando, né? Do meio de maio até o início de setembro, ela ficou lateralizando nessa faixa de R$24, 25, 24, 25, e começou a despencar a partir daqui. Se você puxar desse último valor, nessa faixa de 24, até o valor atual, ela caiu cerca de 13%. E agora sim, a gente vai para aquele modo Forecast, aquele modo pago, que eu trago de graça para vocês, mas que a gente precisa renovar. Por
Por favor, me ajude, meu amigo. Se você não puder contribuir lá com Valeu, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui se você possui TRPL4. Se você não possui TRPL4, você tem o que na carteira, nesse setor aqui de transmissão? Você tem Taesa, você tem a Lupar, ou você tem outra empresa nesse setor aqui de energia elétrica? Diga aqui nos comentários para mim. Então, segundo analistas do modo Forecast, nós temos 10 analistas que, como eu falei, analisaram recentemente, no dia 1º de novembro, e desses 10 analistas, um disse para vender forte. Meu amigo, a ação tá muito ruim, tá uma bomba, tá uma porcaria. Venda logo antes que seja tarde. Basicamente é isso que ele disse. Tem um menos pessimista que diz para vender. Vender é aquele que não é aquela venda desesperada, mas que você venda. Se livre da ação. Desses 10, 6 disseram para aguardar. É aquela mesma coisa que manter oposição neutra. Ou seja, se você possui, você não é para vender, não é para comprar. Se você não tem, você não compra. E apenas 2 foram mais otimistas, indicaram compra forte. Comprar forte é aquilo. Meu amigo, essa ação tá muito boa, ela tá muito barata, compre logo antes que seja tarde. E na média desses 10 analistas, temos um aguardar. Ou seja, aquilo que eu já falei nesse instante, se você tem, você não é para comprar, você não é para vender. Se você não tem, não é para comprar. Esses mesmos analistas, também no dia 1º, indicaram os preços mínimo, alvo e máximo. O preço mínimo, segundo eles, seria R$20. Ou seja, a ação está um pouquinho acima do preço mínimo, cerca de 10% acima do preço mínimo. O preço alvo, segundo eles, seria quase R$26. Então, em relação ao preço alvo, ela está cerca de 15% abaixo do preço alvo. E está bem abaixo do preço máximo, que segundo eles seria cerca de R$32,50. Como eu tenho mais algumas coisas importantes para passar para vocês, a gente não vai fazer aquela análise dos indicadores de valuation, indicadores de endividamento, porque eu vou trazer algumas matérias recentes sobre a Transmissão Paulista e trazer os resultados do terceiro trimestre dela, que ela lançou recentemente, e também fazer uma estimativa de quanto eu acredito que a empresa vai pagar de dividendos, vai pelo menos anunciar dividendos nesse ano. Se eu não me engano, no ano passado ela anunciou em novembro e pagou só em abril. Ela está dizendo que vai anunciar em dezembro esse ano. Vamos esperar que ela não pague só em abril, e sim em fevereiro ou março. Vamos esperar isso. Mas eu vou trazer a estimativa de quanto eu acho que ela vai pagar para vocês. Vamos lá, começando aqui pela questão do dividendos. A CFO da companhia, né, a Carisa Cristal, ela disse o seguinte, que a empresa realmente pretende sim divulgar proventos, só que no mês de dezembro, seguindo a nossa atual prática de dividendos, de pagar pelo menos no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Segundo ela, isso é para maximizar e otimizar a relação de JCP e dividendos, de forma que potencializa a nossa capacidade de pagamento de proventos para os acionistas. Então, a gente vai se basear em 2 detalhes, que ela vai pagar 75% do lucro dela, da empresa, vai fazer uma estimativa baseada nisso, e vai considerar que ela vai pagar em forma de JCP, que foi o que ela fez no ano passado. Outro detalhe importante é que tem essa tendência também de queda no valor da ação atual, pode ela cair mais, sim. Por quê? Exatamente porque a Eletrobras andou falando que tem a intenção de vender a posição acionária dela, que é grande na empresa, ou seja, vai colocar no mercado essa posição dela para venda. Então isso deve forçar a ação cair de valor, porque vai ter muita exposição de muitas ações no mercado. Isso tende a puxar o valor da ação para baixo. Então você tem que se ligar nisso. Então não vai ser anormal se daqui a pouco você vê a ação caindo, sei lá, abaixo de 20, por exemplo. Pode ser que isso aconteça, por causa dessa questão da Eletrobras. Mas você viu que os analistas já sabiam dessa notícia e mesmo assim consideraram que o preço mínimo dela é naquela faixa de R$20 que eu mostrei para vocês nesse instante. Então nem eles consideram que vai cair abaixo de R$20, mesmo com essa questão da Eletrobras. Agora tá aqui os números do resultado do terceiro trimestre da empresa. A gente vê que em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve um crescimento das receitas, da receita líquida no caso. Em relação ao EBITDA também houve um crescimento. Isso aqui comparando o terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2022, que essa comparação sempre é feita. Houve um crescimento na receita líquida de 18,8% e de 17,9% no EBITDA, mas o que importa para a gente mesmo, mais essa questão do lucro líquido, que é aqui que vão sair os nossos dividendos, segundo a CFO, 75% desse valor. Então, em relação ao terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2022, teve um crescimento de 22,7%. O que eu vou fazer para a gente fazer a nossa estimativa? Peguei esse valor aqui do que foi recebido nos 9 primeiros meses, nos 3 primeiros trimestres, deu 1 bilhão e 41 milhões, dividi por 9 e multipliquei por 12 para anualizar esse valor recebido durante o ano. E peguei esse valor e dividi pela a quantidade de ações. E isso deu cerca de R$2,10
E como a gente já estimou e considerando que vai ser isso em JCP, a gente já extrai os 15% de imposto de renda, o que daria em torno de R$ 1,78. Vamos arredondar aqui para R$ 1,80 para ficar mais fácil. Ou seja, se você tiver 100 ações da TRPL4 em sua carteira, provavelmente você vai receber cerca de R$ 180. Se você tiver 1.000, por exemplo, você vai receber cerca de R$ 1.800. Para você ter uma noção de quanto você vai receber dependendo da quantidade de ações que você tem. Eu vim aqui para o site do Status Invest de volta apenas para mostrar a questão dos indicadores de endividamento, porque é importante. Porque segundo a política de pagamentos de proventos, tem que estar abaixo de 3 dívidas líquidas sobre o EBITDA, ou seja, está dentro dos padrões para fazer o pagamento do dividendo anual. Isso aqui, segundo os analistas, o ideal é que seja abaixo de 3,5. Para mim, o ideal é que seja abaixo de 2, mas está sob controle segundo os analistas, e a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, o ideal, segundo os analistas, está abaixo de 1, e aqui está 0,40. Para mim, o ideal é ser abaixo de 0,50, então está dentro tanto do meu padrão como dos analistas. Então, realmente, o endividamento da empresa está totalmente sob controle. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui.